7. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós estamos, já é esse o nosso sétima quarta-feira do livro de Romanos, e ainda estamos olhando o versículo 5 do capítulo 1. Nós estamos falando sobre a graça. Começamos a falar, não quarta passada, na outra, sobre o versículo 5, onde trabalhamos a questão da graça. Falamos a graça divina para a salvação e capacitação. Falamos da graça do coração, que é graça, como recebemos a graça, que é um dom gratuito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos da graça e a obediência da fé, e por que tudo depende da graça, mediante a fé, se assim Deus nos permitir. Quero fazer isso hoje. E estamos então olhando mais precisamente o versículo 5, onde Paulo diz: por meio dele, Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado em espírito de santidade, conforme o versículo 4 diz, por meio dele, Jesus, recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, e conduzir todos os gentios para a obediência da fé. E o versículo 6, que é o complemento, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Eu acho que essa parte dos chamados para ser de Jesus Cristo, nós vamos ver só na outra semana, porque tem bastante coisa para falar sobre este assunto. Nós estamos olhando então sobre os efeitos da graça agora. Entendendo então o que é graça, que ela é mais do que o favor merecido. A graça, ela é aquilo que nos fortalece para ministrarmos, para exercitarmos o nosso dom, para termos a vida cristã diária. Tudo depende dessa graça de Deus, que nós recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. E agora os efeitos dela, ou seja, quais as implicações disso? Quais as implicações de recebermos essa graça? E é sobre isso que nós vamos meditar. Quais as implicações dessa graça, tanto na vida do apóstolo Paulo para exercer o seu apostolado, como na nossa vida cristã para exercermos também os ministérios ao qual Deus nos coloca para exercitarmos. Certo? Então, apenas repetindo ou voltando, quando Paulo chama a si mesmo, no versículo 1, de servo de Jesus Cristo e um apóstolo, isso significa que ele serve Cristo ressuscitado como um apóstolo. Ele é chamado para servi-lo como apóstolo. Mas agora no versículo 5, a partir do versículo 5, nós sabemos uma coisa que é absolutamente crucial para entendermos esse apostolado de Paulo para o serviço dele, porque ele é capacitado pela graça de Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo, Deus o chamou, mas Deus não só o chamou, Deus o capacitou para ser apóstolo. Então, quando Deus chama, Ele também capacita. Ele também capacita. E Paulo fala que ele não tinha capacitação em si mesmo. A capacitação dele vinha
o Senhor. Então, nós somos chamados para servirmos ao Senhor e somos capacitados para este serviço. Paulo diz em Romanos 15, 18: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Isso é o poder da graça, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras. Então, Paulo serve a Cristo pela graça a qual Cristo serve a Paulo. Paulo, Deus, por meio de Jesus Cristo, capacita, servindo essa capacitação, e Paulo então serve a Cristo na medida dessa capacitação. E nós temos que servir na medida em que somos capacitados por Deus para servirmos ao Senhor. Como disse na outra semana, todos nós temos um dom ou uma capacitação, e Deus deu esse dom para ser usado. Esse dom, ele é usado mediante a capacidade que Deus te dá para usar, e você deve exercitá-lo para que no exercício desse dom, então, você também desenvolva melhor aquilo a qual Deus tem te chamado. E eu quero gastar aqui um tempo com isso, para que você possa entender logo. E entendendo isso, nós vamos poder compreender e ver o livro de Romanos como desabrochar de uma flor, de uma rosa, como se ele estivesse sendo aberto como uma flor. Então você vai poder observar, olhando isso, entender bem o livro de Romanos. Mais uma vez, se você não entender essa questão da graça no livro de Romanos, você não vai entender o livro. Não faz nenhum sentido o livro se nós não entendermos a graça e os seus efeitos na vida cristã. Então, vamos gastar aqui um tempo com isso, porque é a essência de Deus trabalhando na sua vida, e a forma que Deus trabalha. Então, olhando para o versículo 5, coloque a sua vocação no lugar da palavra apostolado. Ao invés de você olhar e falar assim, por meio dele recebemos graça e apostolado, isso é Paulo. Tire a palavra apostolado e coloque aquilo a qual Deus tem te chamado para fazer. No meu caso, eu poderia ler aqui: por meio dele recebemos graça e o pastorado, ou ensino. Ou seja, eu recebi a graça e o chamado para ser pastor. Então eu leio esse versículo, posso ler esse versículo me colocando no lugar do apóstolo Paulo, mas não com o mesmo dom, porque no caso dele ele era um apóstolo. Então você precisa substituir isso. A vocação dele era apostolado, a sua não é apostolado, a minha não é apostolado, era a de Paulo. Naturalmente a gente está falando dele, mas tente você se colocar aqui e pense naquilo que Deus tem te chamado. Qual é o dom que Deus tem te dado? Se você ainda não sabe, você precisa descobrir qual é o dom que Deus tem te dado, porque você precisa exercer o seu dom. E quando eu falo dom, eu não estou falando de talento. Qual é a diferença de dom e talento? Por exemplo, tocar, cantar não é dom, é talento. É talento. O Elton John é um excelente cantor e um excelente pianista, mas ele não tem dom, ele tem talento. Se ele se convertesse e continuasse usando isso, seria talento do mesmo jeito, só que ele estaria usando para a obra de Deus, só isso, mas é talento. A pessoa que aprende a tocar, aprende a cantar, é talento. Dom é diferente. Dom é uma capacitação sobrenatural, é uma capacidade dada por Deus. Eu aprendo a cantar, eu hoje canto razoável, mas se vocês me ouvissem há 15 anos atrás, vocês teriam que tampar os ouvidos, porque além de alto como eu canto até hoje,
Eu exercitei. Agora, o pastorado é um chamado. Ensino é um chamado. Você pode servir alguém. É graça de Deus, é dom. Tem pessoas que têm facilidade de ver a necessidade de alguém e atentar para aquela necessidade. Isso é dom. Isso é dom. Então, você tem que descobrir qual o seu dom. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar em Romanos também. Ele vai tratar sobre dons espirituais no livro de Romanos. Por isso, irmãos, que eu gosto de estudar no livro, porque nós tratamos de diversos assuntos dentro do livro da Bíblia. Não preciso vir aqui e falar, vamos trabalhar dons espirituais hoje. Não, o livro de Romanos vai tratar desse assunto. Antes de tratar dele propriamente dito, nós já estamos tratando, porque o texto vai falar sobre isso. Então, por meio de Cristo, eu recebo a graça e o dom para o ensino. Então, Deus pode me dar forças para cumprir o meu chamado, desempenhar o meu papel que eu recebo pela fé. Então, se você tem um dom de serviço, fala, Deus me deu a graça e o dom de serviço para eu servir, para eu ajudar. Se você tem o dom de contribuir, Deus me deu a graça e o dom de contribuir. Se você é chamado para evangelizar, você vai falar, Deus me deu a graça e o dom de evangelizar. É isso que você precisa entender, que a graça que Deus te deu para a salvação não é só para a salvação, é a graça para você trabalhar no reino de Deus também, dentro do dom que Deus te deu. Por que às vezes algumas coisas, porque aqui ainda é uma missão pequena, porque ainda não temos muitas coisas definidas, mas se você já participou de outra igreja, que a maioria aqui já participou de outra igreja, você sabe que tem os cargos lá, os departamentos. Por que às vezes um departamento, alguma coisa não funciona? Porque a pessoa está no lugar errado. Ela não tem o dom. Para ter um departamento de evangelismo na igreja, eu vou pôr um camarada que não tem dom de evangelismo, o departamento não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu não tenho dom de evangelismo. Eu evangelizo, mas não tenho dom. Porque evangelizar é uma obrigação de todo crente. É uma responsabilidade. Você é testemunha da graça. Você é testemunha de Deus. Então, você evangeliza. Agora, o dom é diferente. O dom é diferente. Eu não tenho. Quem tem o dom tem muita facilidade. E ele leva outras pessoas junto com ele. Eu sempre conto essa história. Tinha um irmão, até faleceu, acho que ano passado, um grande servo de Deus, um baiano, Expedito, bom Expedito. Mas era um homem, sim, que tinha o dom de evangelizar. E eu me lembro, eu era criança, adolescente, ele me levava junto com ele para fazer visitas e fazer trabalhos evangelísticos e falar com as pessoas. E às vezes a gente ia fazer uma visita e ele ia na casa de alguém e me levava junto. E às vezes tinha que pegar o ônibus, nós ficávamos no ponto de ônibus esperando o ônibus e alguém chegava no ponto para também esperar o ônibus. E irmãos, era incrível. Até esse ônibus chegar, ele já tinha pregado o evangelho para aquela pessoa. Ele nunca tinha visto aquela pessoa. Mas a pessoa encostava ao lado dele, e se a pessoa falasse, nossa, está frio hoje, né? Ele falava, está frio. Isso é verdade, hoje está frio. Olha que interessante, né? Deus dá o frio, Deus dá o calor, e ele dá, aí começa. E já entra em Deus e Jesus Cristo, e já apresenta, e já tirava o folhetinho do bolso, e já falava do plano de salvação. Era natural. E quando ele entrava no ônibus, ele já procurava um lugar que ele pudesse sentar ao lado de outra pessoa, porque ele queria sentar e já começava a falar de Cristo. Ou seja, era natural dele. Isso é o dom. Isso é o dom.
Eu prego o evangelho, mas não desse jeito, não tenho essa capacitação. Não é a capacitação que Deus me deu. Deu a Ele e dá a outras pessoas, mas não a mim. Mas nem por isso eu vou deixar de evangelizar. Então, cada um tem o seu trabalho, porque Deus tem chamado desta maneira. Então, irmãos, a graça de Deus é para você desempenhar o seu papel. Se você tem o dom de evangelismo, irmãos, me ajude. Me ajude e fala, pastor, vamos sair para evangelizar. E eu vou. Agora, se os irmãos ficarem esperando e falar, irmão, vamos sair para evangelizar, mas vamos ficar aqui dentro o resto do ano e da vida. Não é, eu vou sempre esquecer disso, porque não é o meu dom. Agora, se for para eu ficar aqui até meia-noite dando estudo, eu fico. E eu não canso. Você talvez canse de me ouvir. Eu não canso de falar. Eu estava falando para a Andresa que essa mudança para a gente, falei assim, puxa, tem sido uma coisa bem diferente. Mas eu estou gostando, eu prego quase todo dia, irmãos. E eu adoro ensinar, eu quero falar, eu quero ensinar, eu quero falar. Então, eu ensino aqui, eu ensino em Tarabá, eu ensino em Sandoval, além na sábado tem culto, eu prego, domingo tem culto de manhã, culto à noite. Estou pregando em Tarabá e depois prego aqui. Irmãos, isso não me cansa. Isso não me cansa. E se tivesse saído aqui e pregar em outro lugar, eu sairia e faria. Porque é meu dom, eu gosto. Faço porque eu gosto. Deus me chamou para isso. É paixão. Como eu falei do evangelismo, quem tem paixão pelo evangelismo quer evangelizar. E às vezes esse fogo, esse ardor cai porque ele não tem pessoas ao seu lado trabalhando. Então, irmãos, podem fazer a sua obra, pode falar, pastor, vamos fazer isso. Pode ter certeza que vai ter meu apoio e minha presença. Eu vou estar junto. Mas eu dependo dos irmãos, eu preciso dos irmãos nesta área do evangelismo. Já estou aproveitando para falar disso também. Se tiver alguém com esse dom, por favor, irmãos, se manifeste para ajudar-nos nessa área. Ok? Muito bem. Não há um papel na vida que pode ser vivido da forma como Deus deseja, se não houver a habilitação da graça. A pessoa só pode fazer algo com o poder da graça. Paulo, em 1 Coríntios 15:10, mostra que todo o seu trabalho apostólico é pela graça, assim como o seu chamado é pela graça. Então, temos que depender da graça na nossa vida para trabalharmos. E aí isso se une às duas próximas frases de Romanos 1:5, que vai falar que isso é pela obediência da fé. A obediência da fé. Como o Filho de Deus vivo, ressuscitado em poder, Paulo fala, eu recebi graça e apostolado para trazer a obediência da fé. Ou seja, ele foi chamado para o apostolado para levar os cristãos a alguma coisa. Não é só a graça na vida de Paulo, não é apenas recebida pela fé, mas também é para gerar fé. Porque ele vai pregar, ele vai ensinar, isso vai gerar fé. Os dons da graça de Deus para sermos seus instrumentos é com o propósito também de alcançar as pessoas à obediência da fé. E isso nós chamamos de efeito da graça. Deus deu graça e eu recebi pela fé para levar outros à fé. Qual é o propósito final de Deus ter dado os dons para a igreja? Edificarmos uns aos outros, crescermos uns com os outros e com isso levarmos essa palavra a que outros também venham à fé. Para o crescimento, a edificação e para que a igreja possa ser abençoada por meio do trabalho que Deus tem nos dado.
pela fé. Leon Morris diz o seguinte: se Paulo queria dizer apenas fé, por que usar duas palavras para dizer a mesma coisa? Em outras palavras, se Paulo quis dizer nós recebemos a graça e o apostolado para trazer a fé entre todos os gentios, por que então complicar a questão e dizer a obediência da fé? Ele continua: acho que a resposta é que ele realmente quer que a gente pense na obediência da fé, mas também pense na obediência do amor, que é produzido pela fé. Ou seja, eu recebo a graça pela fé e obedeço pela fé. Eu recebo e continuo obedecendo, e levo outros à obediência na fé. Então, a ideia do apóstolo Paulo é produzir cada vez mais fé por meio do seu trabalho na vida das pessoas. No capítulo 6 de Romanos, Paulo se preocupa muito sobre a obediência cristã. E também em Romanos 9:32 ele diz que a obediência é pela fé, não como se fosse por obras. E no capítulo 14:23 ele fala: tudo que provém e não provém da fé é pecado. Em outras palavras, mente de Paulo, toda verdadeira obediência é fruto da fé. Toda verdadeira obediência é fruto da fé. E por que é isso? Por que toda a verdadeira obediência vem da fé, ou vem pela fé? Voltamos à questão inicial: Deus da graça como poder para a habilitação para o serviço, que significa que a graça é o poder e o possibilitador da obediência. Eu só posso obedecer por causa da graça. Isso quer dizer que somente o crente, filho de Deus, é que é capacitado a obedecer. Somente o cristão pode obedecer a Deus. Somente ele pode de fato fazer a vontade de Deus, porque ele recebeu a graça. Lembra que eu falei já 3 semanas atrás que pecado é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que não traz glória a Deus é pecado. Então, é a mesma coisa, só que a ideia que eu estou trazendo é: você só é capacitado a obedecer pela graça, porque o homem natural jamais procurará fazer alguma coisa para obedecer a Deus. Ou ele está naturalmente buscando interesses próprios, ou ele está naturalmente querendo ganhar algum favor com isso, mas é ao contrário. Eu fui conquistado por Deus para obedecer, e obedecendo eu estou fazendo a sua vontade, e fazendo a sua vontade eu estou glorificando a Deus. Os bons estão entendendo? Se quiserem perguntar, se não entendeu, eu volto à vida e começo outra vez. Eu repito de novo essa parte. Se for alguma dúvida, por favor, eu quero saná-las, se eu puder também, né? Mas a ideia é essa. Então, recebemos essa graça, confiamos na graça, e a resposta que nós damos é pela fé. Então, toda a verdadeira obediência é fruto da fé, e é fruto de fé porque a graça de Deus é dada para a obediência. É um ciclo. Eu obedeço porque eu recebi a graça, e a graça foi dada para eu obedecer. Então, nós estamos tratando de uma questão que eu só vou servir em obediência porque eu recebi a graça pela fé. Isso que Paulo está nos ensinando. Paulo está dizendo que aconteceu na vida dele. E aqui, irmãos, isso tem que trazer para a nossa vida, para a nossa igreja. Nós somos um pequeno grupo, mas que pode fazer uma grande diferença se nós obedecermos a Deus pela fé.
manifestando assim a graça de Deus nas nossas vidas. Isso vai trazer bênção para a igreja. Então, o que temos visto até agora é que Deus quer ser o doador desse relacionamento. Deus quer ser gracioso. Deus quer ser a fonte da força para o nosso serviço, para a nossa obediência e para o nosso ministério. Então, aquilo que Deus te chama a fazer, você deve fazer na força que Deus te dá e obedecer pela graça. Tá? Eu acho que eu vou conseguir terminar hoje. E essa pergunta aqui: por que tudo depende da graça mediante a fé? E é a pergunta, essa é a pergunta final nesta parte. Por que tudo depende da graça mediante a fé? Por que Deus decidiu fazer desta maneira? Por que Deus decidiu fazer que tudo dependa da sua graça mediante a nossa fé? A última frase diz: por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Por causa do seu nome. Ou seja, a obediência da fé entre todas as pessoas por causa do nome de Deus. A meta final é Deus. A meta final é Deus. Tudo começa com Deus e volta para Deus. Tudo começa com Deus nos dando a graça, e Ele nos dá essa graça para obedecermos, para que Ele seja de novo glorificado. Ele nos capacita para a sua própria glória. Então começa com Deus, termina com Deus. Essa fé que nós vamos então obedecer a Deus, Deus é aquele que vai ser conhecido, Deus é quem será admirado, Deus é quem será elogiado acima de todas as outras realidades. Então tudo volta para Deus. A minha obra aqui, neste meu trabalho, meu ministério, meu chamado, não é para mim mesmo, é para Deus. Então eu vou fazer porque essa glória vai voltar para Ele. Romanos 9,17 diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isso Paulo citando o Faraó quando Deus resolveu tirar o povo do Egito. Paulo cita em Romanos 9 um acontecimento de Êxodo. E lá Deus havia falado que Ele levantou o Faraó e Ele colocou aquele Faraó para aquele momento, para aquele tempo. Ele endureceu o coração daquele Faraó para não deixar o povo ir, como nós lemos lá em Êxodo. Para quê? Olha o que Paulo vai dizer: para mostrar no Faraó o poder de Deus, e que por meio daquela ação de Deus, o nome dele seria anunciado em toda a terra. Veja, irmãos, o objetivo de Deus na história e em tudo o que acontece é que o seu nome seja conhecido e adorado. É por isso que o objetivo do apóstolo Paulo é por causa do seu nome. Para que o nome de Jesus possa ser conhecido, amado, estimado, exaltado e glorificado. Agora, é por isso que Deus nos salva. É por isso que Deus dá o ministério para nós. É por isso que a nossa obediência depende de sua graça, como fruto de nossa fé. Porque o doador recebe a glória. O doador recebe a glória. Se o nosso ministério e a nossa obediência são pela graça através da fé,
Então, Deus recebe a glória e nós recebemos a ajuda necessária. Por que podemos confiar que Deus vai nos abençoar e dirigir? Porque Ele é quem vai ser glorificado. Porque Ele é quem vai ser glorificado. Se nós estamos buscando a glória de Deus e servindo a Deus para que Ele seja glorificado, então é assim que Deus quer fazer a coisa. Se a obediência depende das minhas obras e a fé aos gentios depende de mim, então o nome de Cristo não é elogiado. Eu sou elogiado, ou Paulo seria elogiado, mas como não depende da graça, quem é elogiado é Deus, o doador do poder, o facilitador da obediência, que recebe a glória. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Você vê claramente como Pedro faz a conexão. Deus recebe a glória do nosso serviço. Deus recebe a glória. Por isso que, irmãos, eu não preciso ser elogiado. Você não precisa fazer uma obra esperando elogios. Você não precisa esperar aplausos. Não, porque a glória não é minha. Se eu receber a glória, Deus deixou de ser glorificado. Lembra da história de Nabucodonosor? Ele olhou certo dia ele olhou para os reinos que ele tinha e ele disse: olha, eu conquistei tudo isso. E ele tinha sido advertido. Mas ele olhou: eu conquistei tudo isso pela minha força, pelo meu poder. Sou um grande rei. O que aconteceu com Nabucodonosor? Tornou-se como um animal. Foi pastar, literalmente. As unhas cresceram, nasceram pelos, se tornou um bicho. Um bicho. E por anos ele ficou vivendo dessa forma. Até que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou: a glória não é minha, é de Deus. E quando isso aconteceu, ele então foi restituído. Ele voltou. Porque, irmãos, buscar a glória para mim é loucura. É loucura. Glória tem que ser de Deus. O trabalho é dele. Ele é quem tem que ser elogiado. Ele é quem tem que ser louvado. Se Deus faz tudo para a exaltação do seu próprio nome, pergunta é: Ele é realmente amoroso? Muitas pessoas perguntam isso. Por que Deus tem a sua própria glória? Então, será que Ele é assim um Deus amoroso? Acho que o livro de Romanos dá as respostas para essa pergunta. Em Romanos 10,13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a resposta é sim. Ele é amoroso. Ele é amoroso porque, por causa da sua própria glória, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Ele tem dado da sua misericórdia para aquele que o invoca. Então ele é um Deus amoroso. Se ele não difundisse e exaltar o seu nome, e exaltasse o seu nome como nossa única esperança, Deus não seria amoroso. A segunda resposta está em Romanos 5,2, onde Paulo diz que, enquanto estamos na graça pela fé, exultamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, irmãos, a nossa esperança da nossa salvação e da nossa redenção, e esperamos pela glória de Deus, que é a nossa esperança, a nossa alegria. Então ele é amoroso porque ele garante que nós temos uma esperança de estarmos com Ele por toda a eternidade. Isso é amor, isso é graça. Então, o Evangelho da Graça faz sentido se você realmente entender que a graça é dada para a própria glória de Deus. Ele salva os homens para a sua própria glória. O Evangelho é pregado para a sua própria glória.
Quando nós buscamos a glória de Deus, nós aprendemos ou entendemos o que João Batista disse: que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Foi isso que João Batista fez. Quando as pessoas vieram atrás de João Batista, ele disse: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou um profeta. Quando Jesus apareceu, ele fala: está aí, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Ele disse: dele eu não sou digno de desatar a Satanás. Quando Jesus falou: eu quero ser batizado, ele disse: eu que preciso ser batizado por você. Isso é humildade. É o homem se colocar na sua posição, entendendo que ele está abaixo, e elevar a grandeza de Deus, glorificar e exaltar. Assim, irmãos, a graça de Deus faz sentido. E assim, a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é Cristo, levará aos homens para que eles venham à fé em Jesus Cristo. Amém? Se Deus nos permitir,